Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen Reis Mourão. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre contos de fadas. Hoje em dia tem uma moda, né, atual, onde os contos de fadas são utilizados no cinema, né, para releitura dessas histórias para o cinema e para a arte. Mas eu quero falar um pouquinho deles na atualidade, o que tem acontecido. Bom, Carl Jung e Marie-Louise von Franz falam dos contos de fadas como histórias arquetípicas, simbólicas. O que significa arquetípico e simbólico? Isso daí parece grego para mim. Que são histórias que falam de coisas que se perdem no tempo, tá? Quando a gente fala de arquétipos, as coisas se perdem no tempo, ou seja, elas estão acontecendo, elas já aconteceram, elas estão acontecendo e acontecem no futuro, vão acontecer no futuro. São histórias de jornadas, tá? Então, quando a gente pega a história do João e o pé de feijão, da Branca de Neve, a gente está falando de uma jornada de um ser, ou seja, um ente, né? Então, no caso do João, é um rapaz jovem, um adolescente, tá? Uma descoberta de um tesouro, ou a um casamento com o príncipe, mas tudo isso é de forma simbólica, tá? Marie-Louise von Franz fala que quando a gente trata do herói dos contos de fadas ou da heroína, a gente não pode levar ao pé da letra e considerar como um ser humano comum. A gente não está olhando ali para um ser humano comum. A gente não fala, por exemplo, a Branca de Neve se casa com o príncipe. No final do conto, a Branca de Neve. A gente não está falando de um homem e uma mulher que se casam no final e o príncipe é machista, é um conto patriarcal, machista, onde a princesa fica dormindo esperando o príncipe. Não é isso. A gente está falando de princípios arquetípicos. Então a gente fala do feminino arquetípico, ou seja, um modelo, um padrão e um arquétipo do feminino e do masculino, tá? Então são figuras arquetípicas. O que é isso? Padrão, que existem em todos os seres humanos. Jung, quando ele fala do feminino, né, e do masculino, principalmente nos seus textos alquímicos, quando ele fala de alquimia, a figura feminina é muito comum, tanto em contos de fadas, mitologia e na alquimia, representarem a matéria e a nossa alma. Vide o conto Eros e Psique. Psique, o nome Psique, é uma princesa, significa alma, tá? Então esse princípio feminino é a nossa alma buscando transcender a matéria, tá? Buscando uma transcendência, buscando o divino, espiritualizado, a nobreza. Quando a alma se casa com o príncipe, ou seja, o príncipe é uma figura nobre. Quando há uma princesa, um príncipe, a gente está falando de nobreza, a nobreza da alma. Quando nós falamos do princípio masculino, na alquimia, nos contos de fadas e mitologia, tá? O princípio masculino está ligado ao espírito. O que significa isso? O espírito é aquilo que é mais elevado. O espírito é aquilo que é transcendente. Então, quando a alma humana se casa com o espírito, que são os ideais mais nobres de todo ser humano, há uma transcendência da matéria. A matéria, né, eles se casam na matéria, ou seja, eles se casam num reino. Porém, é a união da matéria com o espírito gerando uma nova vida. Então é muito comum no final de contos de fadas, não todos, claro, haver o nascimento de uma outra criança, né? Da união do espírito com a matéria na alma humana. O que isso significa? Isso significa que trata-se de jornadas internas, simbólicas. Jung fala que e Marie-Louise von Franz também fala que a gente não pode ler o conto de fadas de uma forma racional.
A gente não pode analisar apenas com a nossa função pensamento, por exemplo, tá? Isso é tal coisa, isso é aquilo, isso é a ânima, isso é o ânimos, isso é a sombra. Essas coisas estão lá, tá? Porém, a gente tem que colocar todas as nossas funções, como o sentimento, o que você sente ao ler Chapeuzinho Vermelho? O que você sente, o que traz para você Rapunzel? Para mim pode ser um outro. Eu posso ter uma interpretação da Rapunzel muito diferente de você. Para mim, a Rapunzel pode ser extremamente positiva, para você não. Está ligado à sua história pessoal. Através da função sensação, ou seja, a prática no dia a dia, mas também com a intuição e principalmente com a intuição. O que está por trás disso? Qual é a lição? O que eu tenho que aprender com isso? O que é simbólico o conto de fadas? Então, o que está por trás? Qual é a mensagem disso? Disso que eu estou vendo, de uma coisa completamente sem sentido. Por exemplo, uma princesa que tem que levar um sapo para casa para ele dormir com ela. Que coisa mais sem sentido, não é mesmo? Mas o que está por trás da bolinha que cai no lago, a bolinha dourada da princesa, e o sapo traz de volta essa bolinha, né? Ela precisa levar esse sapo para casa, cuidar do sapo, dormir com o sapo, e ela tem nojo do sapo, né? O que por trás dessa história simbólica, que mensagem está por trás disso? É isso que é necessário se perguntar. Hoje em dia, existe uma depreciação muito grande com relação às histórias de contos de fadas. Isso é muito perigoso. As histórias de contos de fadas falam de verdades da vida, verdades que estão além desse nosso cotidiano. Quando eu falo que a Rapunzel pode ter um significado diferente para mim do que para você, isso significa que é uma jornada arquetípica, está falando de uma manifestação coletiva, da alma se elevando, saindo da prisão dos instintos maternos, dos complexos, isso em termos pessoais, mas em termos coletivos, saindo dessa prisão da bruxa, tá? Que são os sentidos e os instintos mais animalescos, que não fazem mais sentido, saindo dessa torre, tá? E em busca de uma jornada para essa espiritualização. Mas o que isso significa para você? Quando a gente fala de forma pessoal, o conto de fadas, ele é muito importante porque ele vai conversar com a sua história. Tá? Os arquétipos, que são esses padrões inatos em todas as civilizações, eles querem se manifestar através da vida humana. Por isso que a gente coloca o aspecto pessoal nos contos de fadas. Então, quando eu digo eu me identifico com a Rapunzel, mas menos com a Branca de Neve, ou eu me identifico mais com a Cinderela, com a história da Cinderela, eu noto esses aspectos simbolicamente na minha vida, estamos falando da mesma coisa, todas essas histórias, tá? Joseph Campbell fala da jornada do herói como um monomito, né? Com uma estrutura semelhante nos mitos, nos contos de fadas, nessas jornadas heróicas. Mas quando eu escolho uma, ou quando a história me escolhe, na verdade a história nos escolhe, e eu me identifico com essa história, eu estou trazendo o arquétipo para a vida humana. Isso é basicamente o que o Jung fala do processo de individuação. Eu faço a manifestação do arquétipo de uma forma pessoal, através dos meus relacionamentos, através do meu trabalho, através da minha própria vida humana. Então, o ego coagula esse arquétipo de uma forma pessoal. Isso é processo de individuação, algo que é coletivo e que te diferencia. O que é diferenciar, né? É muito comum ler nos textos junguianos sobre a diferenciação. Nada mais do que encontrar sentido nas pequenas coisas que você faz. Essas histórias de contos de fadas não são banais.
Não estamos falando de um homem e uma mulher, não estamos falando de aspectos sombrios apenas, nós estamos falando de jornadas muito profundas. Tá? Jung fala que nós precisamos manifestar o arquétipo na vida humana. Precisamos corporificar o arquétipo e nós estamos aqui para isso. E ele se manifesta de forma simbólica. Tá? Então, isso é se diferenciar. Eu me diferencio, né, de uma forma onde eu percebo esses arquétipos na minha vida, sendo eu mesma, sendo ser humano, pessoal. Porque, veja, a gente pode ter diversas interpretações, pegar uma mesma história e várias pessoas sentirem essa história de forma diferente. E é isso que acontece com os contos de fadas, com os mitos. Mas o que é mais importante é a gente sempre ter em mente em relação aos contos de fadas. Não existe uma interpretação única. Então, eu posso falar de complexos afetivos dos contos de fadas? Posso, claro. Se eu trouxer para o nível pessoal, claro que eu posso. Mas depreciar e colocar apenas como coisa literal o conto de fadas é muito complicado, muito complexo e perigoso. Porque a gente deprecia algo que é muito profundo, que fala das profundezas da alma humana, que fala de uma transformação, um processo de transformação da alma humana e da personalidade humana. Jung foi muito sábio em recorrer a mitos e em contos de fadas para falar de jornadas da vida humana. Então, é muito comum a gente, na clínica, quem trabalha com psicoterapia, ou mesmo conversando com os amigos, com pessoas do seu dia a dia, até com crianças, perceber que existe uma história que acaba sendo a nossa favorita. Na infância, poxa, me gostava tanto da Polegarzinha, da Chapeuzinho Vermelho, era minha favorita, ficava escutando, lendo essa história direto. Essa história fala num nível pessoal, são arquétipos falando num nível pessoal, querendo essa manifestação. E por que a gente fala das crianças? Porque as crianças, nós perdemos essa capacidade que a criança tem, que é simbolizar, que é estar em contato com esse pensamento fantasia, com esse pensamento mágico, simbólico e mais intuitivo. Por isso que a criança capta com mais facilidade aquilo que está na alma dela, conversando através dessas histórias simbólicas. Né? A criança, ela tem essa capacidade, ainda aquele pensamento lógico, racional e cartesiano não está completamente formado. Né? Então, ela consegue captar de uma forma intuitiva a representação do conto de fadas. E a sua alma pode se expressar através daquele conto preferido da infância. Então, quando a gente pergunta para um adulto, tem pessoas que olham assim, acham esquisito. Mas quando a pessoa começa a falar da história, é muito comum, não quer dizer que é 100% dos casos, mas é muito comum a pessoa se emocionar, a pessoa ficar emocionada ao falar da história de contos, daquela história que tocou a sua infância. E quando a gente volta e escuta a história da pessoa e ela começa a falar do conto de fadas, ela percebe elementos desse conto se manifestando simbolicamente na sua vida, não é literal, gente. Então, a gente, por exemplo, a gente pega a Bela e a Fera. A Bela precisa amar a Fera, né? Esse é o que o conto fala, de um amor pela fera, aquela fera que foi amaldiçoada, esse princípio masculino amaldiçoado nela, que precisa ser libertado através do amor, tá? Então, ao amor, ao princípio espiritual. Tá? É muito comum em histórias mitológicas e de contos de fadas, o noivo ser um monstro. Tá? O noivo da alma ser um monstro.
Eros e Psique, o próprio Eros é descrito como um monstro, tá? Assim como a Bela e a Fera. Então, você escutar, pelo amor de Deus, alguém dizer que Bela e a Fera é síndrome de Estocolmo, chega a ser uma insanidade, eu diria mais, uma depreciação tão grande de um conhecimento tão profundo, de uma banalização que chega a ser estúpido. Imagina, a gente está falando de uma história simbólica, é a mesma coisa que você pegar o seu sonho e tentar analisar o seu sonho de uma forma literal. Você sonha com um elefante em cima voando com um balão de gás em cima dele e você vai levar isso ao pé da letra? Não, os nossos sonhos têm a mesma estrutura dos contos de fadas, simbólico. Você vai tentar entender o simbolismo daquela imagem, daquelas imagens do seu sonho, vai tentar atribuir à sua vida pessoal o que aquilo significou para você. Então, quando eu sonho com um elefante e outra pessoa sonha com o elefante tem diversas significações, diversos significados. Um símbolo tem diversas formas de ser interpretados. Mas o que o elefante está significando para mim? Tá? Então, a gente não pode cair nesse erro de pegar um conto de fadas e trazer para uma literalidade uma história que não é literal. Não estamos falando de seres humanos, estamos falando de arquétipos e símbolos que estão acontecendo dentro de nós. Eu queria então deixar um pouquinho desse conhecimento de contos de fadas para vocês entenderem. Tentem ler o conto de fadas agora de uma forma mais simbólica, tentando apreender o que está por trás daquele símbolo. O que a princesa representa? O que a bruxa representa? Né? O que o rei representa? Né? O rei tem uma representação bastante interessante. Marie-Louise von Franz ele aponta que o rei é o regente da consciência humana. E é muito comum nos contos de fadas o rei morrer e ser substituído por um mais novo, né? Por um jovem. Então isso é muito comum nos contos de fadas. Então representa que a nossa consciência, esse centro regente da nossa vida, ou seja, nossas crenças, aquilo que a gente acredita, esses princípios precisam ser renovados constantemente, precisam morrer e renascer, trazer novos princípios. Nossa vida é dinâmica, a gente não pode se ater o tempo todo a uma mesma crença, a um mesmo estilo de vida. A vida é dinâmica e os símbolos se manifestam a cada instante de forma a trazer essa renovação na nossa vida, ok? Então eu fico aqui com vocês, espero que cresça em vocês o interesse pelos contos de fadas e que esse olhar para os contos de fadas no sentido de que lição eu aprendo com eles, cresça em vocês. Até mais!